Há coisas piores que a morte, e até mesmo que a morte na juventude. Como, por exemplo, viver sem coragem ou convicção. Essa é a frase de uma garota de 19 anos, que mudou o destino de uma nação, se tornando a maior figura heróica da França e o símbolo de coragem e pureza para toda a humanidade. Quer conhecer mais sobre a santa e a heroína Joana d'Arc? Então chega mais! Bem-vindos ao Cultura Heróica, onde o nosso objetivo é cultivar heroísmo. E se você gosta de histórias de heróis e de heroínas da humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. As principais fontes históricas de Joana d'Arc são o processo de condenação de 1431 e o processo de anulação de condenação de 1456. Por causa desses escritos, do julgamento de Joana d'Arc se sabe muito mais dela do que qualquer outra personalidade no período medieval. Ela atendeu às vozes divinas, lutou pelo seu povo e mudou o destino de uma guerra que já tinha durado tempo demais. O momento da história que faz parte da vida da Joana d'Arc é a segunda fase da Guerra dos 100 Anos. Nesse período, o povo francês era dominado pelo rei inglês e ainda se via dentro de uma guerra civil. Esse período era de muita dificuldade. Depois de perder batalhas importantes para os ingleses, o rei Carlos VI perde credibilidade e quem assume o país é o rei inglês. O Delfim, herdeiro do trono, teve que se manter escondido por causa das próprias discordâncias do povo francês. A guerra estrangeira, centenária, associada a uma guerra civil, gerou batalhas incessantes com mortes, sofrimento, dor e desesperança por toda a França. A última resistência daqueles homens que acreditavam na legitimidade do rei francês se encontravam na cidade de Orleans. No momento que iniciamos a nossa história, os ingleses e os borgonheses, que são os franceses que apoiam os ingleses, sitiavam a cidade de Orleans há meses. E esses homens, que mantinham o último bastião, pensavam em desistir. Teriam desistido se alguém não tivesse puxado deles um último punhado de valentia. Devoção, fé e pureza. Essas eram as virtudes da jovem Joana, que aos 13 anos de idade começou a escutar vozes. Vozes misteriosas que avisavam ela de um futuro difícil, mas necessário. Segundo o testemunho no processo de condenação, Joana contou que a primeira voz lhe ensinou a governar a si mesma e a desenvolver um caráter guerreiro. Posteriormente, ela identifica as vozes, uma pertencendo a São Miguel, o arcanjo, a Santa Margarita e a Catarina, pedindo-lhe que seja piedosa e libertasse a França do invasor e conduzisse Delfim ao trono. Pediram que sua fé, devoção e pureza fosse canalizada agora para coragem. Mesmo depois de se recusar várias e várias vezes, ela decide então aceitar as vozes. E quando fica sabendo do cerco de Orleans, aos 16 anos, ela sabia que sua hora tinha chegado. Ela sabia que não seria fácil chegar ao Delfim ou às batalhas, mas lembrava que deveria canalizar toda a sua fé em coragem e encontrar os meios. Segundo seu depoimento no processo de condenação, depois de passar por muitas dificuldades, Joana encontrou uma população ávida por profecias encorajadoras. Nesses tempos difíceis, era comum. Então Joana foi adotada e apoiada. Após conhecer o Duque Carlos II de Lorena e ter curado-o com suas orações, e conquistado com sua postura outros homens importantes, Joana ganha uma escolta com 6 homens e um salvo-conduto para o cunhado de Delfim.
Entre os 6 homens da escolta de Joana estavam Jean de Metz e Beltrame Polenghi, que ficaram fiéis a Joana por toda a jornada, inclusive testemunharam a favor de Joana no processo de nulidade. Eu fui incendiado por suas palavras. Sempre a vi orando e olhando aos céus. Tenho plena convicção que foi enviada por Deus. Devo confessar que no começo caçoávamos dela. Queríamos que ela confessasse que era tudo mentira. Mas quando a hora chegou, o momento que a vimos, ficamos tão envergonhados que não falamos uma única palavra. Encontrando finalmente o Delfim escondido em uma multidão, ela prova ao Delfim que Deus realmente tinha a enviado. Ela diz a ele detalhes íntimos das suas próprias orações, dos seus momentos mais íntimos com Deus. E agora, testada pelos padres e treinada pelos cavaleiros do rei, enviou Joana para Orleans. Joana era tão virtuosa e convicta que fazia com que todos os homens acreditassem nela, inclusive o próprio Delfim. Joana requeria uma purificação para os soldados que estavam em volta dela e ainda mandou uma carta aos ingleses pedindo para que se rendessem. Pedido esse que eles ignoraram, obviamente. Chegando a Orleans, Joana não só convenceu os franceses a fortificarem sua defesa, mas atacarem de frente o cerco. Mesmo achando que era impossível vencerem os ingleses, eles acreditaram fielmente em Joana e, liderados por ela, partem para o mais improvável ataque. Com Joana na frente deles, todos lutavam 2 vezes mais. Aparentemente, os franceses podiam sim vencer os ingleses. Mas Joana é ferida por uma flecha e é levada do campo de batalha. Obviamente, a moral dos franceses foi destruída e começaram a recuar. Quando Joana percebeu o que estava acontecendo, ela mesma tirou a flecha de seu corpo e pegou o estandarte de seu exército e carregou para o campo de batalha, chamando todos aqueles que estavam desistindo, partindo em direção ao fogo. Não houve nenhum homem que deixou de segui-la. E a coragem foi tanta que os ingleses foram expulsos de Orleans, mudando o curso da guerra. Joana liderou e participou de outras batalhas e garantiu a coroação do Delfim, se tornando o rei Carlos VII. Mas por viver em um tempo obscuro, Joana teve um final cruel. Jamais os ingleses deixariam barato, garantindo que Joana fosse capturada e submetida a um julgamento injusto no território inglês, para que jamais pensassem que Deus estava do lado dos franceses. E mesmo condenada à morte, Joana se manteve convicta até o fim. Pouco depois da sua morte, a França expulsou definitivamente os ingleses. Depois de comprovar que o julgamento realizado foi injusto, Joana foi creditada como a salvadora da França, que se voltou à sua glória foi por causa dela. Em 1909, Joana d'Arc é beatificada e em 16 de maio de 1920 ela foi santificada. Seu feriado religioso está marcado para 30 de maio, o aniversário da sua morte. E para nós, a santa, heroína e guerreira nos ensina que quando vemos a injustiça e outros em necessidade, devemos canalizar nossas virtudes em coragem e ação. E, se por acaso o medo fraquejar nossas mãos, imaginemos ela correndo em direção à batalha, carregando seu estandarte, nos chamando para nos juntarmos a ela no caminho para a vitória, do que é correto e do que é justo. A gente recebeu um presente de uma das nossas seguidoras e a gente queria compartilhar aqui com vocês. Coragem da guerreira d'Arc. Na França nasceu, logo jovem morreu, mas sua história de coragem permaneceu. Forte e guerreira, donzela corajosa, Joana d'Arc, uma jovem audaciosa, valente e denodada, mesmo ferida, machucada, foi e venceu a batalha. Como era corajosa!
ficou conhecida como heroína, pela sua tenacidade e por sua história. Foi capturada durante uma batalha. Capturada enquanto lutava. O rei francês não foi salvá-la e acabou sendo morta. Sua filosofia de vida era a coragem. Não faria sentido viver sem essa valentia. Para ela, era mais fácil perder sua vida do que abrir mão da guerreira que nela vivia. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se você também conhece aquele amigo que não gosta de ver injustiça, compartilha pra ele, quem sabe ele também gosta desse vídeo. Lembre-se, ser herói é uma escolha.